Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Camisa 13. E hoje nós vamos falar sobre o Alvinegro de São Paulo. Eu estou falando de um dos 4 grandes de São Paulo. Eu estou falando do Sport Clube Corinthians Paulista. Então pessoal, já deixe aqui like, se inscreva no canal, ativem os sininhos e vamos começar o vídeo sem enrolação. O Corinthians foi fundado em 1910, depois que um time da Inglaterra chamado Corinthians passou por São Paulo numa turnê espetacular. Então, alguns operários da cidade de São Paulo decidiram criar um clube em homenagem ao Corinthians. Então, foi criado assim o Corinthians. E o Corinthians, então, começou só a destacar no Campeonato Paulista, já que em campeonatos nacionais o Corinthians não estava se destacando, já que quem estava se destacando de São Paulo era o Santos Futebol Clube. Então, o Corinthians acabou ganhando só o seu destaque assim no cenário nacional em 1990, quando eles ganharam seu primeiro Brasileirão. E o Corinthians até lá era um time muito mediano em São Paulo. Ele sempre disputava coisa grande, mas nunca ganhava. Então o Corinthians ganhou na década de 90 seu primeiro Brasileirão e passou-se mais na década de 90 e ganhou mais 3 ou 4 Brasileirão, eu acho que eu vou ter aqui, né? Ganhou mais Brasileirão assim, pra se dizer. E o Corinthians também na década de 90, em 95 para ser mais específico, ganhou sua primeira Copa do Brasil. E o Corinthians, posso dizer que na década de 90 foi a era de ouro deles, porque eles praticamente dominaram o país na década de 90. Então, em 2000 chegou algo muito especial para o Corinthians. Em 2000 iria começar o primeiro campeonato mundial da história. E esse campeonato mundial seria aqui no Brasil. E eles escolheram um representante que ganhou a Libertadores de 99, ou seja, o Vasco. E eles também escolheram um representante do Brasil, que na real que foi o campeão do ano passado, que foi o Corinthians. Então, o Corinthians e o Vasco participaram no Mundial. Teve até Boca Juniors, disputou, se não me engano. Teve o Real Madrid, que também disputou, o Manchester United. E esse Mundial foi muito engraçado, porque a final do Vasco-Corinthians. Como assim? Como assim? O time europeu não foi pra final, cara? Essa foi a primeira e até hoje eu acho que uma das únicas finais do Mundial que não teve time europeu. Mano, como isso é possível, cara? Ai, meu Deus, é muito engraçado isso. Então, em 2000, o Corinthians disputou a final do Mundial com o Vasco. E o Vasco já tinha sido vice uma vez, que foi contra o Real Madrid. O Vasco acabou sendo, infelizmente, vice mais uma vez no Mundial contra o Corinthians. E foi nos pênaltis isso. Isso aí foi o que foi mais triste, porque o Vasco chegou bem longe. Então, o Corinthians acabou ganhando o Mundial. E isso foi um motivo de zoação até 2012, que o Corinthians tinha o Mundial, mas não tinha Libertadores. Mas era a mesma coisa que fala assim, o Atlético de Madrid tem Mundial e não tem Champions League. E isso é verdade. O Corinthians então passou-se mais 2005. Em 2005, pessoal, teve um escândalo muito grande no Brasileirão, que muita gente envolve o Corinthians nisso, já que o Internacional havia sido campeão do Brasileirão, só que o Corinthians divulgou dados de que o juiz estava apitando errado, e isso teve que ser praticamente todos os jogos refeitos. E olha que engraçado, todos os jogos que o Corinthians havia ou perdido ou empatado, e o Corinthians fez todos aqueles jogos e ganhou quase todos. Daí ele teve que fazer uma final contra o Inter, entre aspas, uma final. E isso foi bem foda, porque o Inter teve vários escândalos, teve pênalti que o juiz não marcou, por exemplo, aquele famoso lance daquele que o goleiro do Corinthians quase quebrou a perna do Tinga, e o Tinga foi expulso por simulação, e o goleiro do Corinthians, tipo, assim, comemorando assim. E isso praticamente tem um escândalo até hoje. Corinthians e Internacional são praticamente rivais enormes, são um dos maiores clássicos, assim, pessoal, de fora do estado, né, do Brasil inteiro. Que o Corinthians e o Grêmio, o Corinthians e o Inter se odeiam praticamente mortalmente. Outro exemplo foi em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado pela primeira vez em sua história.
O Goiás, que ficou em 16º, ele precisava perder do Internacional. E teve gente do Corinthians dizendo que o Inter entregou o jogo para ver o Corinthians sendo rebaixado. O que eu, infelizmente, tenho que dizer, isso é verdade. O Inter entregou o jogo, já foi dito pelos dirigentes da época que o Inter queria mesmo dar o resultado pro Goiás para ter vingança em 2005. E isso foi bem foda, o Corinthians ficou muito pistola com o Inter, digamos assim. E em 2008 eles acabaram ganhando a Série B. Então o Corinthians passou mais um tempinho e chegamos em 2012, um ano também muito especial do Corinthians, que foi o ano da Tríplice Coroa, onde eu acho que Tríplice Coroa do Corinthians, não sei ao certo. O Corinthians acabou ganhando sua primeira Libertadores e até hoje única. Essa Libertadores foi bem lembrada que o Corinthians foi o único que ganhou no sistema da Libertadores atual invicto. Ele fez 14 jogos sem perder nenhum. Foram 6 jogos na primeira fase, 2 jogos das oitavas, 2 jogos das quartas, 2 da semifinal e 2 da final. E o Corinthians passou por todo mundo invicto. Então foi muito foda pra história do Corinthians isso. E o que deu direito de novo de disputarem um Mundial. E esse Mundial também é muito lembrado porque foi a última vez que um clube brasileiro acabou ganhando um Mundial, que foi contra o Chelsea. Porque o Chelsea naquela época era um time que ninguém segurava, tinha craques enormes em campo, só que o Corinthians acabou ganhando de 1-0 do Chelsea. E tem aquela famosa frase, os bandos de louco invadiram o Japão. Então o Corinthians acabou ganhando seu segundo Mundial. E hoje, junto com o Santos, são os únicos bicampeões do Mundial do Brasil. Além de ter também o tricampeão, que é o São Paulo, que eu já falei no vídeo do São Paulo. Eu quero muito que vocês assistam. E então, o Corinthians até hoje. Como é que está o Corinthians, né, em títulos? O Corinthians em títulos está com 7 Brasileirões, 3 Copas do Brasil, 1 Libertadores, 2 Mundiais, 1 Série B e 30 campeonatos paulistas. O Corinthians é uma potência do futebol paulista, porque depois da década de 90 ninguém segurou eles, porque o Corinthians depois da década de 90 se mostrou um verdadeiro gigante de São Paulo. E isso é foda na história do clube. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do Corinthians. Eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos, deixem aquele likezinho. Vai ajudar vocês. Se vocês não fizerem isso, o celular de vocês vai cair, quebrar a tela, vocês nunca vão ter dinheiro pra consertar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!